Padre, gracias por esta noche Pai, muito obrigada pela esta noite y por estar juntos como familia. e por estarmos juntos como família. Tu gobierno se establezca hoy Que teu governo seja estabelecido y hoje lo que planificaste para esta noche e o que você planejou para esta noite pueda ser sembrado en lo profundo possa ser sembrado no profundo y dar el fruto al 100%. e dar frutos a 100 por 1. En el nombre de Jesús. Em nome de Jesus. Amén. Amém. Dios tiene un diseño de familias victoriosas. Deus ele tem desenho de famílias vitoriosas. ¿Cuántos aman su familia? Levanten Quantos de su mano. vocês amam a sua família? Dios da una palabra que rompe la historia en el llamamiento de Abraham. Deus ele dá uma palavra que rompe com a história quando ele chamou Abraão. Y cuando él llama a Abraham, le dice: tienes que salir de la casa de tu padre, E quando ele chamou Abraão, ele falou para ele que ele tinha que sair da casa dos seus de la pais, tierra de su parentela, da terra dos seus parentes, a la tierra que Dios le iba a mostrar. para ir para a terra que Deus ia mostrar-lhe. Este era un movimiento muy grande Isto foi um movimento muito que grande. estaba quebrando cultura, Deus ele estava quebrando a cultura. estaba quebrando iniquidad. Deus ele estava quebrando a iniquidade. Dios estaba arrancando la familiaridad Deus ele estava arrancando com a familiaridade. y haciendo un establecimiento de algo poderoso. E Deus ele estava estabelecendo algo muito poderoso. Dios escondió un secreto poderoso en la vida de Abraham. Deus ele escondeu um secreto muito poderoso na vida de Abraão. Cada vez que Dios habla una palabra, Cada vez que Deus fala uma palavra, vamos a tener que ver pasar tiempos para comprenderla en totalidad, esa palabra. nós temos que esperar passar um tempo para a gente compreendê-la em sua totalidade. Y vamos a tener que ser pacientes para descubrir el propósito. E vamos ter que ser pacientes até chegar para descobrir o propósito. Cada palabra que Dios va hablando, Cada palavra que Deus vai falando, Dios no está pensando en nuestras necesidades inmediatas. Deus ele não pensa nas nossas necessidades imediatas. Él está pensando que el resultado final sea cumplido. Ele está pensando sim que o resultado final ele seja cumprido. Por eso nunca se queje por sus circunstancias. Por isso você nunca venha a ser queixoso, se queixar pelas suas circunstâncias. Porque Dios es más grande que las circunstancias. Porque Deus ele é muito maior que as circunstâncias. Entonces Dios habla a Abraham Então Deus ele fala a Abraão. y él pasa 25 años para entender una palabra. E ele passa 25 anos até compreender esta palavra. Pero aun cuando recibe esta palabra, E quando ele recebe esta palavra, Dios sigue dimensionando tiempos en la vida de Abraham. Deus ele continua dimensionando os tempos na vida de Abraão. En el capítulo número 15, él recibe una palabra que tiene 400 años para cumplirse. No capítulo 15, ele recebe uma palavra que ele tem 400 anos para que esta palavra venha a se cumprir. Pero el propósito ya estaba escondido en él. Mas o propósito já estava escondido nele. Hay una palabra que está escondida en tu familia. Existe uma palavra que está escondida na sua família. ¿Cuántos pueden decir amén? Quantos podem falar amém? Hay una palabra escondida en tu familia. Existe uma palavra escondida na sua família. Usted no me está entendiendo lo que yo quiero decir. Você não está entendendo o que eu estou querendo falar. Hay una palabra que está escondida en tu familia. Existe uma palavra que está escondida na sua família. Y esto es algo que tiene que despertar algo en tu mente y en tu corazón. E isto é algo que tem que acordar algo na sua mente e no seu coração. Cuando Abraham es llamado, recibe algo más grande que una promesa. Quando Abraão ele é chamado, ele recebe algo muito maior que uma promessa. Era un cambio radical. Era uma mudança radical. Lo estaba arrancando de la casa de su padre, Ele estava tirando ele da casa do pai, de la casa de toda la parentela de todos os seus parentes y de la tierra donde se había formado. e da terra onde ele tinha sido formado. El padre de Abraham se llama Taré. O pai de Abraão se chama Taré. Abraham estaba tranquilo en Ur de los Caldeos, Abraão ele estava bem tranquilo ali nos caldeus. pero Dios decide arrancar a Abraham de allí porque quiere inaugurar algo escondido en una familia. E Deus ele quer tirar o Abraão dali porque ele quer inaugurar algo novo na sua família. Y es interesante conocer el significado del nombre del papá de Abraham. É muito interessante conhecer o significado do nome do pai de Abraão. Él toma un hombre de 75 años, Ele pega um homem de 75 anos, una vida completa, uma vida completa, y lo saca de la casa de Taré. e tira ele da casa do seu pai de Taré. Taré era el responsable de la familia donde estaba Abraham. Taré era o responsável da família onde Abraão estava. Sin embargo, el nombre Taré Mas o nome Taré significa roncador. significa roncador.
significa dormilón. Significa um dormilão, uma pessoa que dorme muito. Abraham crece en una casa Abraão, ele cresce nesta casa, donde hay un padre que está dormido, aonde existe um pai que somente dorme. donde no solamente duerme, E não somente dorme, sino que ronca. mas sim também ele ronca. ¿Conoce gente que ronca? Você conhece pessoas que roncam? El que ronca nunca se da cuenta. Aquele que ronca, ele nunca se dá conta. El roncar es como el mal aliento. O roncar é como um mau hálito. Aquel que lo practica no se da cuenta. Aquele que pratica não se dá conta. Pero son afectados todos los que están alrededor. Mas só aqueles que estão ao redor sentem. Dios tenía que ir inaugurando tiempos, Deus, ele tinha que ir inaugurando os tempos, de tiempo en tiempo, de tempo em tempo. porque no había hombres que entendiesen lo que Él quería esconder en una familia. Porque não existiam homens que entendessem aquilo que ele queria esconder nas famílias. Entonces tuvo que quebrar el espíritu de la época. Por isso ele teve que queimar o espírito da época. El espíritu de la época era una generación de padres dormidos. O espírito da época era uma geração de pais que dormiam. Era una generación de padres que estaban dormidos pero de manera profunda. Era uma geração de pais que estavam adormecidos de uma forma muito profunda. La persona que ronca no acaba de dormirse. A pessoa que está roncando, ela não acabou de dormir. Es una persona que está profundamente dormida. É uma pessoa que está profundamente dormindo. Y ese adormecimiento E este adormecimento, impide que quienes están alrededor descansen. isso vai impedir que ele esteja ao redor, Descansen. a que os que estão ao redor venham a descansar. Entonces Dios saca a Abraham de allí Então Deus, ele tira Abraão dali y le dice, sal de esa casa, e fala para ele: saia desta sal de esa casa, tierra, sai dessa terra, sal de esa parentela, sai da tua a parentela, una tierra que te voy a mostrar. a uma terra que eu vou te mostrar. Y Dios pone una semilla, E Deus, ele coloca uma semente haré de ti una gran nación. e falou para ele: farei de ti uma grande nação. Dios hará del tabernáculo de David una gran nación. Deus fará do tabernáculo de Davi uma grande geração. Satanás está escuchando las palabras que está recibiendo Abraham. Satanás, ele estava escutando as palavras que Abraão estava recebendo. Y Satanás no tiene la misma revelación que Dios puede tener como creador de la palabra. E Satanás, ele não tem a mesma revelação que Deus pode ter ao revelar esta palavra. Dios estaba hablando de naciones, Deus, ele estava falando de nações. pero Satanás no logra descifrar cuál es el código que está escondido. Mas Satanás, ele não consegue decifrar o código que está escondido nesta palavra. Los hombres sin entendimiento tampoco descifran el código escondido. As pessoas que não têm entendimento também não conseguem decifrar estes códigos escondidos. Y Él suelta la segunda parte de esta palabra. E Deus libera a segunda parte dessa palavra. Bendeciré a los que te bendijeren, Eu abençoarei aqueles que te abençoam. y a los que te maldijeren también maldeciré. Aqueles que te amaldiçoam também eu amaldiçoarei. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. E em ti vão ser abençoadas todas as famílias da terra. Este es el llamamiento de tabernáculo de David. Este é o chamado para o tabernáculo de Davi. Pero cuando la palabra recién era sembrada, Mas quando a palavra ela é semeada, no está el entendimiento para captar el poder de esta palabra. não existe o entendimento para a gente captar o poder desta palavra. Porque Dios nunca te dará la revelación completa. Porque Deus, ele não dará a revelação completa. Dios buscará que cada día despiertes a la verdad presente de esa palabra. Deus, ele vai buscar que todos os dias você acorde para a verdade recente desta palavra. Y el entrenamiento de Abraham comienza. E a capacitação de Abraão, ela começa. Dios empieza a entrenar a alguien que tiene una palabra escondida en su familia. Deus, ele começa a capacitar uma pessoa que tem a palavra escondida na sua família. Porque la palabra que Dios sembró en tu familia Porque a palavra que Deus semeou na sua família, es tan grande que va a sobrepasar los días de tu vida. ela é tão grande que ela vai sobrepassar os dias da sua vida. ¿Es consciente de esto? Você é consciente Lo que usted está disso? recibiendo Você está recebendo. va a traspasar a sus días. Você vai passar dos seus dias. Va a afectar más allá de su vida. Vai alcançar além da sua vida. Dios habla a través del profeta Isaías a un padre Deus fala através do profeta Isaías para um pai. y le habla al rey Ezequías. E fala para o rei Ezequias. Y la palabra profética es la siguiente: E a palavra
profética é a seguinte: como mostraste tus tesoros al rey de Babilonia. como você mostrou os teus tesouros ao rei da Babilônia, Un día van a robar todos tus tesoros um dia vão roubar os teus tesouros. y van a servir tus hijos como eunucos en Babilonia. E os teus filhos vão servir como eunucos em Y Babilônia. la respuesta del rey Ezequías fue la siguiente: E a resposta do rei Ezequias foi a seguinte: por lo menos en mis días habrá paz. enquanto nos meus dias teremos paz. Cuando Dios esconde una palabra, Quando Deus ele esconde uma no palavra, está pensando en tu necesidad presente. ele não está pensando nas suas necessidades de hoje. Él está pensando en las naciones que están escondidas en tu familia. Ele está pensando nas nações que estão escondidas na sua família. Él no está pensando en un conflicto familiar. Ele não está pensando num simples conflito familiar. Él está pensando que tiene que hacer una palabra que se cumpla en naciones. Ele está pensando que você tem que fazer uma palavra que se cumpra nas nações. Dios no es un Dios de necesidades. Deus ele não é um Deus de necessidades. Dios es un Dios que toca y se proyecta sobre naciones. Deus é um Deus que toca e ele se projeta sobre as nações. Alguien puede decirme, entonces estoy en el lugar equivocado. Uma pessoa pode até falar: ui, eu estou no lugar errado. Pero si Dios inaugura una generación contigo, Mas se Deus ele inicia uma geração com você, los próximos años de tus generaciones serán gloriosos. os próximos anos das tuas gerações serão gloriosos. Y Abraham empieza a ser entrenado E Abraão ele começa a ser capacitado, porque necesita cambiar hábitos culturales. porque ele precisa mudar hábitos culturais. Es por eso que Dios lo arranca de la casa de su padre. É por isso que Deus tira ele da casa dos seus pais. La palabra de Dios te va a exigir una cultura de vida. A palavra de Deus ela vai exigir de você uma cultura de vida. La palabra de Dios no es una moda, A palavra de Deus não somente é uma moda, es una cultura que se va perpetuando é uma cultura que vai se perpetuar y que se va arraigando. e que vai criando raízes. Cuando alguien quiere eliminar a un pueblo, Quando alguém quer acabar com um povo, lo que le eliminaban eran todo lo aquello que era parte de su cultura. o que eliminavam deles era tudo aquilo que fazia parte da sua cultura. Eso es lo que quiso hacer Babilonia con Daniel. Isso foi o que Babilônia quis fazer com Le Daniel. cambiaron el nombre, Mudaram o nome dele, lo mezclaron con otros dioses, os misturaram ele com outros lo deuses, sentaron con otros brujos, sentaram ele com outros bruxos, pero él nunca renunció a su cultura. mas ele nunca renunciou à sua cultura. Los padres establecemos cultura del reino de Dios. Os pais são os que estabelecem a cultura do reino de ¿Y Deus. qué empieza a hacer la palabra? O que a palavra começa a fazer? La palabra está despertando a un padre, A palavra está acordando os pais, está despertando a Abraham, está acordando Abraão, está despertando a un padre de multitudes. está acordando um pai de multidões. No porque Dios dice qué lindo que es Abraham. Não porque Deus falou, ui, que lindo que é Abraão. Abraham era la persona menos indicada para ser elegida. Abraão era a pessoa menos indicada para ser a escolhida. Un viejo de 75 años frustrado que nunca salió de la casa de su papá. Ele era um velho frustrado de 75 anos que nunca tinha saído da casa dos seus pais. Era como los hijos que los papás presentan el día de hoy. Era como os filhos que os pais apresentam nos dias de hoje. Aquí está el nene, Aqui está a criancinha. 30 años y todavía vive en casa. Ele tem 30 anos e ainda mora na casa dos pais. Todavía está en cara dura, Ainda é cara de pau, que abre la heladera, que abre a se geladeira, come todo lo que hay come tudo que tem dentro dela y no aporta un peso en la e casa. não dá R$1 na casa. Ese era Abraham. Este era Abraão. Ese vivía en la casa de Taré. Esse vivia na casa do seu pai. Padre dormido, Um pai que adormecia. hijo dormido. Um filho dormente. Pero este no tenía 30 años, Mas ele não tinha 30 anos. tenía 75. Ele tinha 75 anos. Y encima se trajo a la esposa a la casa. E ainda trouxe a esposa dele para sua casa. Y ahí viviendo de los recursos de un padre dormido. E aí ele estava morando e vivendo de um recurso de um pai adormecido. Y Dios tiene que hablar y despertar a una generación. E Deus tem que falar e acordar uma geração. Abraham no era la persona indicada para hacer esto. Abraão, ele não era a pessoa mais indicada para fazer isto. Pero Dios a alguien le tenía que poner el secreto escondido. Mas Deus tinha que colocar em alguém o secreto escondido. Si muchos de los que estamos hoy aquí
se muitos de nós que estamos aqui hoje tuviésemos que evaluarnos tivesse que fazer uma avaliação da y gente decir, ¿pudiese ser yo un Abraham? e pensar, poderia ser eu um Abraão? Hubiésemos dicho lo mismo que él. Você teria falado mesmo que ele. Yo no califico para esto. Eu não sou qualificado para isto. Dios no está buscando una persona extraordinaria. Deus ele não está esperando e buscando uma pessoa extraordinária. Dios está buscando una persona donde Él pueda esconder una palabra multigeneracional. Ele está buscando uma pessoa que possa esconder uma palavra multigeracional. Ningún hombre de la Biblia Nenhum homem da Bíblia calificaba para ser lo suficientemente correcto delante de Dios. era qualificado para ser suficientemente correto diante de Deus. Pero a todos Dios le escondió algo. Mas a todos Deus ele colocou, escondeu algo. Y que tal vez no lo vieron en sus días. E que muitas vezes eles não viram nos dias deles. Pero empezó a manifestarse en la siguiente generación. Mas começou a se manifestar na seguinte geração. Es que nosotros tenemos a un Abraham que es ejercitado en altares. Mas é que nós temos um Abraão que é exercitado nos altares. Él empieza a ser provocado por la palabra que le está llamando. Ele começa a ser provocado por esta palavra que está chamando ele. A los padres nos tiene que provocar la palabra de Dios. Aos pais, esta palavra tem que nos provocar. No te tiene que provocar la Biblia. Não tem que te provocar a Bíblia, Tiene que provocarte una palabra de Dios. mas sim quem tem que te provocar é uma palavra de Deus. Porque esta palabra de Dios Porque esta palavra de Deus va a romper la cultura de Taré. vai romper com a cultura de Taré. Va a despertarte y sacarte de los sueños profundos. Ela vai te acordar e vai te tirar do teu sono profundo, De sueños vacíos. dos teus sonos vazios, Sin revelación. sem revelação, Sin destino. sem destino, Sin gloria. sem glória. Entonces Abraham sale. Então Abraão sai. Digan conmigo, vamos a salir. Fale comigo, vamos sair. Más fuerte. Los hombres tienen que salir. Os homens têm que sair. Las madres tienen que salir. As mães, elas têm que sair. Abraham no sale solo. Abraão, ele não vai sozinho. Abraham sale con Sara. Abraão, ele vai com Sara. Salen dos personas Saem duas pessoas en el poder de un acuerdo. no poder de acordo, Pero estavam por de una acordo. palabra que Dios está hablando. Mas por uma palavra que Deus está falando. Y Abraham comienza un proceso de altares. E Abraão, ele começa um processo de altares. Una vida de altares. Uma vida de altares. Establece altares. Ele estabelece os Edifica altares. altares. Ele edifica altares. Habla con Dios y edifica un altar. Ele fala com Deus e logo edifica um altar. Él va entre Jai y Betel y edifica otro altar. Ele vai Jai y Betel. entre Jai e Betel e edifica um altar. Él vuelve de Egipto y edifica un altar. Ele volta de Egipto e edifica um altar. Él está durmiendo, pero en sus sueños él edifica un altar. Ele está dormindo, mas nos seus sonos ele edifica um altar. Hay una diferencia entre su padre Taré y lo que Dios está gestando en él. Existe uma diferença em seu pai Taré e no que Deus está edificando na sua vida. Hay personas que cuando duermen sueñan cualquier cosa, Existem pessoas que quando estão dormindo, elas sonham com qualquer coisa. pero cuando tu espíritu comienza a despertar, Mas quando teu espírito ele começa a acordar, hasta tus sueños te están ministrando tus generaciones. até teus sonos estão ministrando as tuas gerações. Por favor, reciba eso. Por favor, receba essa Reciba palavra. eso sobre su vida. Receba isso sobre a sua vida. Porque usted no llegará más a la cama cansado. Porque você não vai chegar até a sua cama cansado. Usted llegará a su cama dispuesto a que Dios le hable hasta cuando duerme. Você chegará à sua cama disposto até enquanto você dorme, Deus fale com você. Porque una cosa es dormir en la casa de Taré. Porque uma coisa é você dormir na casa de Taré. Y otra cosa es dormir como decía el rey David. E outra coisa é você dormir como dizia o rei Davi. El rey David decía lo siguiente: O rei Davi, ele falava o seguinte: en paz me acostaré em paz eu deitarei, y asimismo dormiré. e assim mesmo eu Porque adormecerei. solo tú, Jehová, Porque somente tu, ó me Jeová, hace vivir confiado. você me faz viver em confiança. Yo dormí Eu dormi y desperté e eu acordei. porque Jehová me sustentaba. Porque Jeová, ele me sustentava. Hasta los sueños que tenía David
Até os sonos que tinha Davi estaban ministrando la palabra que Dios tenía. estava sendo ministrado pela palavra que Deus tinha para ele. Hay una palabra multigeneracional en cada familia. Existe uma palavra multigeracional em cada família. Usted no es un creyente de día domingo. Você não é um crente somente de domingo. Dios lo eligió a usted para esconderle una palabra. Deus escolheu você para esconder uma palavra. Usted tiene que irse a su casa sabiendo que tiene una palabra escondida. Você tem que ir embora para sua casa sabendo que em você existe uma palavra escondida. No importa si entiende todo el peso de esa palabra. Não importa se você compreende essa palavra na Pero sua totalidade. Si usted hoy se va de aquí Mas se você hoje sai daqui sabiendo que Dios lo movió por una palabra sabendo que Deus te moveu através de uma palavra para quebrar todo espíritu de ronquera y de dormidos, para quebrar todo espírito de ronco e de adormecidos, la palabra va a comenzar a trabajar en tus generaciones. a palavra ela vai começar a trabalhar nas suas gerações. Satanás esto lo ignora, Satanás isto ele ignora, porque Satanás empieza a trabajar con Abraham de la manera equivocada. porque Satanás ele começa a trabalhar com Abraão da forma errada. Le trae escasez, Traz para ele escassez, le trae aceleramiento de tiempos. traz o aceleramento do tempo. Pero Satanás no sabe lo que se está gestando adentro de Abraham, Mas Satanás ele não sabe o que está se gestando dentro de Abraão. porque la palabra está escondida. Porque a palavra ela está escondida. La palabra está esperando un tiempo. A palavra ela está aguardando um tempo. No te preocupes si la palabra no se cumple. Não se preocupe se a palavra não se cumpre. Dios está cuidando la palabra que está en tu familia. Deus está criando a palavra que está na sua família. ¿Cuál era el trabajo de Abraham todos los días? Qual era o trabalho de Abraão todos os dias? Tengo que olvidarme de la casa de mi padre. Eu tenho que esquecer da casa do meu pai. Tengo que alejarme de todas esas iniquidades. Eu tenho que ir para longe de todas essas iniquidades. Cuanto más lejos de las prácticas de la familia de mi papá, Mais longe das práticas da família do meu pai eu tenho que ir. más cerca estaré del cumplimiento de una palabra. Mais próximo eu estarei do cumprimento desta palavra. Y esta palabra lo estaba edificando. E essa palavra foi edificando Y ele. comienza a alimentar la fe. E começa a alimentar a sua fé. Y la fe va aumentando de dimensión. A fé vai crescendo em sua dimensão. La fe va haciendo que la palabra se cumpla en el interior de Abraham. A fé vai fazer que a palavra se cumpra no interior de Abraão. Este hombre que sale de Ur de los Caldeos Esse homem que sai de lá dos caldeus, tiene otra dimensión, ni bien toma la primera decisión. ele vive outra dimensão, nem bem ele pega essa direção. Satanás tiene un trabajo de desacreditación. Satanás ele tem um trabalho onde ele quer te desacreditar. Él te va a decir, ¿para qué te comprometes? Ele vai falar para você, mas para que você vai se Si comprometer? todo compromiso que haces no va a servir. Se em todo o teu compromisso você não vai servir. Hay gente que acepta a Jesús Tem pessoas que aceitam a Jesus y a los 5 minutos de aceptar a Jesús e aos 5 minutos que aceitaram a Jesus, pecaron otra vez. eles caem e pecam outra Y vez. tal vez el mismo pecado por el cual acaban de pedir perdón. E talvez seja o mesmo pecado no qual eles recém pediram perdão. Pero Dios no está, te doy el perdón, te quito el perdón. Te doy el perdón, te quito el perdón. Mas Deus ele não está assim, eu te dou perdão, agora eu tiro o perdão, agora eu te dou perdão, agora eu tiro o perdão. Él va a empezar a tratar de enseñarte a caminar Ele vai começar e tratar de ensinar a você hasta que vayas a começar creciendo a a la andar. medida de su gloria. Até que você vá crescendo em medida da sua glória. Dios empieza a caminar con Abraham Deus ele começa a andar com Abraão. y Abraham es probado ante la escasez. E Abraão ele é aprovado na escassez. Abraham es probado en los líos de la parentela Abraão ele é aprovado nas confusões da sua parentela. y tiene que despedir a Lot. E ele tem que mandar embora Lot. Y empieza a crecer la prosperidad en Abraham. E começa a crescer a prosperidade em Abraão. La prosperidad no será por una bendición. A prosperidade ela não se dá por uma bênção. La prosperidad será por cuidar la palabra que Dios escondió en tu familia. A prosperidade ela vem quando você cuida da palavra que Deus deu para sua família. Hay una palabra en tu familia Existe uma palavra em sua família. y esa palabra no se llama dinero para pagar tus cuentas. E essa palavra não se chama dinheiro para você pagar as suas contas. Esa palabra está destinada para tus nietos. Essa palavra está destinada para seus netos. Está destinada para los hijos de tus nietos. Está destinada para os filhos dos teus netos. ¿Alguien puede decir amén a esto? Alguém pode falar amém? Y esa palabra está escondida. E essa palavra está escondida. Todo el sistema está revuelto ahora. Todo o sistema ele está
confundido agora. Porque Abraham se acaba de ir de la casa de Taré. Porque Abraão, ele acaba de sair da casa de seu pai. Y el problema pasa E o problema vai passar por causa de que alguien tomó la decisión. por causa que alguém tomou a decisão. Yo no me imagino a Taré aplaudiéndolo a Abraham porque se fue. Eu não imagino a Taré aplaudindo Abraão porque ele ia embora. Tampoco me lo imagino aplaudiendo porque renunció a los dioses ajenos. Também eu não imagino ele batendo palma porque ele tinha deixado os deuses alheios. Y Abraham comienza a crecer E Abraão, ele começa a crescer hasta el cumplimiento de una promesa. até que se cumpre a promessa. Levante su mano y digan conmigo, hay promesas. Erga sua mão e fale, tem promessas. Hay promesas Tem promessas que se van a cumplir en mis días. que vão se cumprir nos meus dias. Otra vez, digan conmigo, hay promesas Há promessas que se van a cumplir en mis que días. vão se cumprir nos meus Pero digan dias. conmigo, hay promesas que me garantizarán Que vão me garantir lo que Dios va a hacer con mis o que generaciones. Deus vai fazer com a minha geração. Otra vez, hay promesas Existe promessas que Dios me va a garantizar que Deus vai me garantir lo que Él hará con siguientes generaciones. que Ele vai fazer com as seguintes gerações. El problema de Abraham, que cuando él recibe la palabra, O problema de Abraão que quando ele recebe esta palavra, él estaba preocupado por el hoy de la palabra. ele estava preocupado pelo hoje desta palavra. Pero si usted entiende la palabra escondida, Mas se você compreender esta palavra escondida, Dios escondió algo como la levadura dentro de tu familia. Deus ele escondeu algo como a levadura na sua família. El reino de Dios es como la levadura dentro de una masa de harina. O reino de Deus ele é como o fermento dentro de uma massa de farinha. Y comienza a correr, E aí ele começa a correr. comienza a correr, Ele começa a correr. comienza a establecerse sobre generaciones, Ele começa a se estabelecer sobre gerações. comienza a trabajar en generaciones. Ele começa a trabalhar nas gerações. Y Dios está trabajando con Abraham E Deus ele está trabalhando com Abraão hasta que llega el cumplimiento del nacimiento. até que chega o cumprimento do nascimento. En el camino él se equivoca No caminho ele erra y nace Ismael. e nasce Ismael. Pero Dios no renuncia a la palabra escondida. Mas Deus ele não renuncia à palavra que está escondida. Él dice, Abraham, tienes que llevar y cuidarme esta palabra. Ele fala para Abraão, você tem que levar e cuidar esta palavra. Cada familia que está aquí está llevando una palabra. Cada família que aqui está levando uma palavra. Somos responsables de una palabra. Nós somos responsáveis de uma Tu palavra. espíritu tiene que alegrarse de saber que hay una palabra sobre tu familia. Teu espírito tem que se alegrar porque existe uma palavra sobre sua família. Lo que Dios habló cuando Él levantó un hombre de fe, Quando Deus ele falou, quando ele ergueu um homem de fé, hoy está multiplicado aquí en 300 o 400 o 500 familias. hoje aqui está multiplicado entre 300 e 400 famílias. Y cuando llega el día del cumplimiento de parte de la palabra, E quando chega o cumprimento de parte desta palavra, nace Isaac. nasce Isaac. Pareciese ser que ese era lo sumo que alcanzó Abraham. E isto parecia ser que era o mais alto que Abraão tinha alcançado. Pero digan conmigo la siguiente frase. Mas diga comigo a seguinte frase. Levante su mano, por favor. Erga sua mão, por favor. Digan conmigo. Fale comigo. Mi familia, A minha família. mi familia A minha família siempre irá sempre irá por una gloria mayor. por uma glória Mi maior. familia A minha família siempre irá sempre irá por una gloria por mayor. uma glória maior. El hombre entendido es Abraham. O homem entendido é Abraão. Pero Dios comienza a trabajar con sus generaciones. Mas Deus ele começa a trabalhar com as suas gerações. Y Dios comienza a trabajar con Isaac. E aí Deus começa a trabalhar com Isaac. Pero Isaac trabaja junto con Abraham. Mas Isaac ele trabalha junto com Abraão. Trabajo de padres e hijos. Os trabalhos de pais e filhos. Trabajo de padres e É hijos. trabalho de pai e filho. Todos los que son padres levanten las manos. Todos aqueles que são pais ergam as mãos. Digan conmigo, este es un trabajo. Fale comigo, meu trabalho. Este es un trabajo Este é um trabalho de padres de pais e hijos. e filhos. ¿Cuántos hijos hay aquí? Levanten la mano. Quantos filhos tem aqui? Ergam a mão. Este es un trabajo Este é um trabalho de padres de pais e hijos. e filhos. Porque no es un proyecto de un hombre. Porque não é um projeto somente de um homem. Es un proyecto de generaciones. É um projeto de gerações. Pero para que comience a gestarse, Mas para que isso comece a se gestar, toda la familia tiene que ir entendiendo el propósito.
Toda a família tem que entender este propósito. Entonces Abraham, el entrenamiento de altares, Então Abraão, no treinamento de altares, se lo transfiere a Isaac. ele transfere para o seu filho Y Isaac. es tan poderoso E é tão poderoso que muchas veces nosotros que muitas vezes nós hablamos emocionalmente del altar de Abraham falamos de forma emocional do altar de Abraão y decimos, pobre Abraham, e falamos, coitado de tuvo que Abraão. poner al hijo en el altar Ele teve que colocar seu filho no y altar tomar el cuchillo. e pegar a faca. Y creamos un drama de eso. E a gente cria um drama disso. Pero no hay ningún capítulo de la Biblia Mas não existe nenhum capítulo na que Bíblia diga sanidad interior para Isaac. que fale que Isaac precisava de sanidade interior, cura interior. Por causa de que Abraham lo puso en el altar. Por causa que o pai Abraão colocou ele no altar. ¿Me va entendiendo lo que digo? Você entende o que eu falo? ¿Qué haría usted si su padre lo pone en un altar? O que faria você se o teu pai te coloca lá no Y tu altar? papá te ata encima en el altar. E o teu pai ele te amarra em cima do altar. Y tu papá agarra un cuchillo y te lo va a clavar en un altar. E o teu pai pega uma faca e vai te cravar em cima do altar. Con esa escena Com esse cenário, no hace falta la película Martes 13. não faz falta. O filme aqui é Sexta-feira 13. Eso. Lá é Terça-feira 13, aqui é sexta. É. ¿Sí o no? Sim ou não? Usted pudiese hacer una película de terror. Você podia fazer um filme de terror. Un padre matando al hijo. O pai matando seu filho. Pero todo el camino. Mas toda a trajetória. Ahí va Abraham con el hijo. Vai Abraão com seu filho. Era grandote Isaac. Isaac era muito grande. Porque siempre la siguiente generación Porque sempre a geração seguinte viene mejorada vem bem melhor. si usted sabe esconder bien la palabra. Se você sabe esconder bem a palavra. Iban conversando Eles iam conversando. desde que él nació. Desde que ele tinha nascido, Abraham lo circuncidó al 8º día. Abraão, ele circuncidou ele no 8º dia. Y cada vez que Abraham iba al altar, E cada vez que Abraão ia até o altar, Isaac iba al altar. Isaac também ia ao altar. Mis hermanos nacieron en el Evangelio. Meus irmãos, eles nasceram no Evangelho. ¿Saben a qué juega un niño normal? E sabe a que brinca uma criança normal? Juega con las tortugas ninjas, Ele joga de tartaruga ninja, con Iron Man, com Iron Man, el Capitán América. o Capitão América. ¿Saben dónde jugaban mis hermanos? Sabe aonde meus irmãos brincavam? Al culto. No culto. Jugaban a hacer el culto. Eles brincavam de fazer um culto. Así que mi hermana agarraba una Biblia, Então a minha irmã, ela pegava uma Bíblia, le predicaba a mis hermanos ele pregava para o meu irmão y después oraba por ellos. e depois orava por eles. Y tenían que tirarse, E eles tinham que cair no chão, porque si no lo empujaban. porque senão ela empurrava eles. Porque también vieron pastores que empujaban. Porque também eles viam pastores que empurravam. Si eso aprende un niño Se isto a criança aprende en una familia que nace en un ambiente de culto, em uma família que ela nasce em um ambiente de culto, el culto o culto es parte hasta de sus juegos, é parte até das suas brincadeiras, es parte de su relación con Dios, é parte da sua relação com Deus, pero también es parte de lo que le hace divertir. mas também faz parte da sua diversão. Así que cada vez que iba Abraham Assim que cada vez que Abraão ia a sacrificar, a sacrificar, ahí venía Isaac aí vinha Isaac y veía el cordero, e via o cordeiro, sacaba el cordero tirava o y cordeiro él se ponía ahí. e ele se colocava ali. Porque él veía esto siempre. Porque ele via isto sempre. Él jugaba al altar. Ele brincava do altar. La dimensión creció. A dimensão ela cresceu. La dimensión de Abraham ahora aumenta en Isaac. A dimensão de Abraão agora aumenta em Isaac. Lo que Abraham tuvo que aprender a los 75 años O que Abraão aprendeu aos 75 anos es natural para Isaac. era completamente natural para Isaac. Y cuando el padre tiene que cambiar de dimensión, E quando o pai ele tem que mudar de dimensão, no hay una casa en crisis, não existe uma casa em crise. hay un hijo entendido. Existe um filho que é entendido. Papito, Papai, pasar de etapa vamos passar a para vos etapa. puede ser un sacrificio, Para você pode até ser um pero
Pero saltar a la siguiente etapa para mí, Mas para sair até a outra etapa para mim, ese es mi juego favorito. esse é a minha brincadeira favorita. Usted no entendió lo que acabo de decir. Você não compreendeu o que eu acabei de dizer. O no se le reveló. Ou não foi revelada a palavra. Isaac Isaac, no cuestiona, ele não questiona, porque el altar porque o altar era cuestión cultural de él. era já a questão cultural dele. No se discutía. Ele não discutia. Él sabía lo que pasaba en el altar. Ele sabia muito bem o que Y acontecia no altar. comienza a crecer Isaac. E aí o Isaac começa a crescer. Esta experiencia máxima Esta é a experiência máxima. lo hace crecer a Isaac diciendo: Ele faz Isaac crescer dizendo: yo soy un sacrificio. eu sou um sacrifício. Y aumentó la dimensión de la palabra, E essa palavra aumentou de dimensão. porque él se le revela Porque a ele foi revelada que lo que estuvo acostado en ese altar que aquilo que esteve deitado naquele altar era Jesús. era Jesus. Ese entendimiento tiene que brotar en tus generaciones. Esse entendimento ela tem que brotar nas suas gerações. Que tus hijos vean las cosas de Dios. Que os teus filhos venham ver as coisas de Deus. Y es un juego Que isso seja uma brincadeira. normal, Que seja normal. no para menoscabarlo, Não para deixar menosprezá-lo, sino para decir esto es algo que dominamos bien. mas sim para dizer é isto que dominamos bem. Comienza el peregrinaje de Isaac. Aí Isaac começa a peregrinar. Y Satanás busca todo tipo de pruebas para detener el propósito. E Satanás ele procura todo tipo de provas para deter o propósito. ¿Y saben por qué no lo puede detener? E sabe por que ele não conseguiu detê-lo? Porque la palabra está escondida. Porque a palavra estava escondida. ¿Alguien puede decir gloria a Dios? Alguém pode dizer glória a Deus? La palabra está escondida en Isaac ahora. A palavra está escondida em Isaac agora. Todo lo que maduró Abraham Tudo aquilo que amadureceu em Abraão ahora es transferido a Isaac. agora está inferido no Isaac. Y aumenta el poder de la influencia. E aí vai aumentando o poder da influência. Abraham fue padre a los 100 años. Abraão ele foi pai aos 100 anos. Sara era estéril. Sara ela era estéril. Abraham dependió de una palabra para ser papá. Abraão ele dependia de uma palavra para ser pai. Pero cuando Isaac mira a su esposa Mas quando Isaac olha para sua esposa, y dice: yo no voy a esperar 100 años como esperó mi padre. eu não vou esperar 100 anos como esperou Yo no meu voy a pai. llegar a los 100. Eu não vou chegar aos 100. Yo no voy a permitir que esta doña me diga viejo. Eu não vou permitir que essa mulher fale para mim velho. Tampoco voy a permitir que diga que el viejo no puede. Tampouco eu vou permitir que fale este velho não consegue. ¿Y qué entiende Isaac? E o que o Isaac entendeu? El altar, O la altar, cultura. a cultura. Ahora levanta un hombre de oraciones poderosas. Agora ergue um homem de oração poderosa. Y él toma a su esposa. E ele pega a sua esposa, Él toma a Rebeca ele toma a y Rebeca agarra y pone la mano en el vientre. e coloca a mão no seu ventre. Y él ordena a ese vientre: E ele ordena para esse ventre. De novo. vai 2 veces con você. Y le hace poner la mano en el vientre. E faz ele colocar a mão sobre o seu ventre. Y la palabra dice que oró Isaac. E a palavra diz que orou Isaac. Y se soltaron las generaciones. E se soltaram as gerações. Por favor, levante su mano. Erga sua mão, por favor. Si esconde la palabra en su familia, Agora a palavra está sendo escondida na sua sus família. hijos abrirán vientres de generaciones. Seus filhos vão abrir ventres de gerações. Sus hijos no tendrán que mendigar con una oración. Seus filhos não vão ter que mendigar por uma oração. Los hijos van a ver la esterilidad Teus filhos vão ver a esterilidade. y no van a decir: Dios, cumple la palabra. E não vão falar: Deus, por favor, cumpre a palavra. No hubo un padre que lo entrenó para que sepa que tiene una palabra escondida. Não existiu um pai que o capacitou para ele saber que existe uma palavra escondida. Por eso cuando él oró, Por isso que quando ele orou, lo que vino fue doble. o que veio em dobro. Cuando uno no entiende, Quando a gente não entende, uno recibe a cuentagotas. a gente recebe num conta-gotas. Pero cuando lo escondido de Dios se te revela, Mas quando aquele que está escondido de Deus se usted revela, siempre va a recibir el doble
de lo que pidió. Você sempre vai receber o dobro daquilo que Usted va a você pediu. alcanzar el doble de lo que esperó. Você vai receber o dobro daquilo que você esperou. Diga conmigo, me conviene entender. Diga comigo, me convém entender. Y decirle al que está al lado, E fale para a pessoa que está do seu lado. si el Señor no te hace entender, Se Deus ele não te faz entender, te voy a hacer entender yo. eu vou te fazer entender. Agarre a su esposo y dígale, entendé. Fale para o seu esposo, entenda. Mírense en los esposos y díganse, entendamos. Olhem-se vocês casais e falem, por favor, vamos entender. Aumenta la dimensión no solamente en Isaac, sino también en Rebeca. Aumenta a dimensão não somente em Isaac, mas também em Rebeca. Sara se entera un año antes de que va a ser mamá. Sara, ela fica sabendo um ano antes que vai ser mamãe. Cuando Dios le dice, vas a ser madre, Quando Deus fala para ela, você vai ser mamãe. Dios, el viejo no puede. Aí ela falou, meu Deus, o velhinho não pode. Pero Rebeca, Mas Rebeca, cuando Isaac oró, quando Isaac orou, la palabra dice que hubo una revolución en ese vientre. a palavra diz que veio uma revolução no seu ventre. Y no hay una vieja frustrada que dice, ¿por qué me embarazaste? E não existe uma velha frustrada dizendo, por que você me engravidou? Toda mujer embarazada dice, el último, el último, el último. Toda mulher que está grávida fala, é o último. Agora sim, é o último. Dura 3 meses y ya se olvidó. Aí passam 3 meses e ela já esqueceu. Pero cuando ella siente lo que tiene adentro, Mas quando ela sente o que leva dentro, hay una potenciación. existe uma potencialização. Sara se entera un año antes que va a ser mamá. Sara, ela fica sabendo um ano antes que vai ser mamãe. Isaac habilita el vientre de su esposa. Mas Isaac, ele habilita o ventre da sua Y ni mulher. bien ella siente que la vida está dentro de ella. E nem bem ela sente que a vida está girando dentro dela. Siente una revolución. Ela sente uma revolução. No era un parto normal. Não era um parto normal. No era un nacimiento normal. Não era um nascimento normal. No era un embarazo normal. Não era uma gravidez normal. Era un embarazo de 2 naciones. Era uma gravidez de 2 nações. 2 naciones hay en tu vientre. 2 nações existem no seu ventre. ¿Qué le dice Dios a Rebeca? Que fala Deus para Rebeca. 2 naciones hay en tu vientre. 2 nações existem no seu ventre. Pero ¿cuál es el planteamiento de Rebeca? Mas por que Rebeca planteou para Deus? Yo voy a ir a aquel que me escondió la palabra aquí adentro. Eu vou ir até aquele que escondeu a palavra dentro de Yo mim. no lo voy a agarrar a Isaac porque oró por mí. Eu não vou pegar o Isaac porque ele orou por Voy mim. a ir a aquel que escondió la palabra aquí adentro. Eu vou ir até aquele que escondeu a palavra aqui dentro. Ahora tenemos un padre acelerado Agora nós temos um pai que está acelerado. y tenemos una madre que está acelerada E también. temos uma mãe também que está acelerada. Dios va a acelerar a las madres y a los padres en esta casa. Deus ele vai acelerar as mães e os pais nesta casa. Porque el tiempo se va a acelerar. Porque este tempo vai se acelerar. Cuando Dios habla con Sara, E quando Deus fala com Sara, le dice, según el tiempo de la vida serás madre. e fala para ela, segundo o tempo da vida você será mãe. Está diciéndole, en mi tiempo ya eres mamá. Ele está falando para ela, no meu tempo você já é mãe. Pero según el tiempo de la vida serás madre. Mas segundo o tempo da vida você será mãe. Y se van a unir los tiempos. E esses tempos vão se unir. Isaac y Rebeca no tienen este conflicto. Isaac e Rebeca, eles não passaram por este Porque conflito. aumentaron de dimensión. Porque eles aumentaram a sua dimensão. Y Satanás no lo puede detener. E Satanás não pode detê-lo. Satanás no puede detener la palabra escondida. Satanás ele não pode deter a palavra que está escondida. ¿Alguien puede decir gloria a Dios por esto? Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Dios da vida a la palabra. Deus ele dá vida à palavra. Y Satanás no puede detener la palabra escondida. E Satanás ele não pode deter a palavra que está escondida. El tema es que usted sepa que lleva una palabra encubierta en su espíritu. O que você tem que saber é que você leva esta palavra escondida no seu espírito. Usted puede irse de aquí con una oración Você pode ir embora daqui com uma oração. o saber que lleva adentro una palabra de Dios que está escondida en usted. Ou saber que você leva dentro uma palavra escondida em você.
A Isaac le nace Jacob Aí Isaac nasce Jacó. y las generaciones se potencian. E as gerações, elas são potencializadas. Levanten su mano, digan conmigo, las generaciones se potencian. Erga sua mão e fale comigo, as gerações são potencializadas. Satanás sigue buscando, tratando de descifrar cuál es el código de lo que Dios le dijo. Satanás, ele continua procurando e buscando decifrar o código do que Deus tinha falado para ele. Por eso es que Abraham entra en Egipto y lo echan. Por isso que Abraão, ele entra no Egito e mandam ele embora. Isaac también va y lo echan. Isaac também vai, mas mandam ele embora. Porque pensaban que Abraham e Isaac iban a cambiar el mundo tocando presidentes. Porque pensavam que Isaac e Abraão, eles iam mudar o mundo tocando os presidentes. O tocando gobernadores. Ou tocando os governadores. O tocando gente de gobierno. Ou tocando as pessoas de governo. O tocando gente que no conoce a Dios. Ou tocando pessoas que não conhecem a Deus. La palabra no estaba escondida en ellos. A palavra não estava escondida neles. La palabra estaba escondida en las generaciones de Abraham. A palavra estava escondida nas gerações de Abraão. Y esto se potencia en Jacob. E isso se potencializa em Jacó. Jacob tiene conciencia de primogenitura. Jacob, ele tem a consciência do primogênito. Jacob tiene conciencia de bendición. E Jacob, ele tem a consciência da bênção. No de la bendición inmediata, Não da bênção imediata, sino la bendición que se perpetúa sobre nuestras mas generaciones. sim da bênção que vai se perpetuar sobre as nossas gerações. Cuando él se presenta delante de Isaac, Quando ele se apresenta diante de Isaac, Isaac pone la mano sobre Jacob Isaac, ele coloca a mão sobre Jacob. y la palabra que Isaac suelta E a palavra que Isaac libera no es una oración, hijo, que te vaya bien en la escuela. não é uma oração simples, filho, que vá bem no seu colégio. Tampoco es una oración para que consiga la pareja idónea. Não é também para que ele consiga o seu cônjuge idôneo. La palabra que arrebata a Jacob A palavra que vai arrebatar a Jacob es la siguiente: é a seguinte. Dios pues te dé el rocío del cielo. Puedo lerlo na No, Bíblia? no, sígueme a mí, por Ah, favor. Dios te dé el rocío del cielo Deus tem o rocio dos céus y las grosuras de la tierra e a grossura da terra y la abundancia del trigo e a abundância do trigo y de mosto, e de vino. de vinho. Sírvante los pueblos, Servem teus povos. las naciones se inclinen a ti. As nações vão se inclinar ante ti. Sé el Señor de tus hermanos. Seja o Senhor dos seus irmãos. Se inclinen a ti los hijos de tu madre. Inclinem-se a ti os filhos da sua mãe. Malditos los que te maldijeren Maldito aquele que te amaldiçoa. y benditos los que te bendijeren. E bendito aqueles que te abençoam. Jacob está recibiendo este peso de palabra. Jacob, ele está recebendo esse peso de palavra. Ya no es Dios hablando una palabra de pacto. Já não é Deus falando uma palavra de pacto. Es un padre haciendo transferencia multigeneracional. É um pai que está fazendo transferência multigeracional. No está diciéndole, hijito, que te vaya bien. Não está falando para ele, meu filhinho, que te vá bem. Vendrá sobre ti el rocío de la mañana. Vai vir sobre você o rocio, não é rocio. Carúa. A brisa da manhã. Tus campos Os teus campos van a ser regados con dulzura. vão ser regados com a dulçura. No vas a sufrir inundaciones. Você não vai passar por inundações. El clima estará en su lugar. O clima, ele estará em ordem. Vas a tener un ambiente de huerto, Você vai ter um ambiente de horta, de jardín del Edén. de jardim do Éden. Tus enemigos no van a poder venir contra ti. Os teus inimigos, eles não vão conseguir se levantar contra você. Y tenemos a un Jacob ahora, E nós temos agora um Jacob que cuando él sale de la casa de su padre, que quando ele sai da casa do seu pai, su primera estación es Betel. a sua primeira estação é Betel. Su primer parada es Betel. A sua primeira parada é em Betel. Allí había parado su abuelo, Ali tinha ficado seu avô, pero él para en ese lugar mas y él no levanta un altar. e ele não ergue um altar. Él tiene un encuentro sobrenatural con Dios. Ele ali tem um encontro sobrenatural com Deus.
Porque tus generaciones Porque as suas gerações, no les vas a hablar de Dios. você não vai falar para elas de Los vas a Deus. hacer encontrar con Dios. Você vai fazer eles se encontrarem com Deus. ¿Está entendiendo lo que le digo? Você entende o que eu estou falando? Tus generaciones no le hablarás de Dios. Você não vai falar de Deus para suas Tus gerações. generaciones se van a encontrar con Él. As suas gerações eles vão se encontrar com Ele. No se van a encontrar con Dios en la calle. Eles não vão se encontrar com Deus na rua. No se van a encontrar con Dios en drogas. Eles não vão se encontrar com Deus nas drogas. No se van a encontrar con Dios en el alcohol. Encontrar com Deus no álcool. No se van a encontrar con Dios en la prostitución. Eles não vão se encontrar com Deus na prostituição. ¿Saben qué es lo interesante de esto? Sabe o que é interessante disto? Que Jacob se encuentra con Dios en la puerta del cielo. Que Jacob ele se encontra com Deus na porta dos céus. Tus hijos se van a encontrar con Dios en puertas celestiales. El lugar donde él se encuentra con Dios O lugar onde ele se encontra com Deus se llama luz. se chama luz. Pero el nombre original de ese lugar Mas o nome original deste lugar se traduce almendro. vai se traduzir para almendra. El árbol del almendro A árvore da almendra. A Esse- árvore da almendra. era el primer árbol Era o primeiro árvore que florecía y daba frutos cuando pasaba el invierno. que florescia e dava frutos logo que acabava o inverno. Y cuando florecía el almendro, E quando esta árvore florescia, lo que se estaba anunciando es o que era anunciado era que la estación cambió, que a estação mudou, que el frío pasó, que o frio ele que passou, la adversidad pasó. que a adversidade ela passou. La palabra escondida quitará la adversidad de tus A generaciones. palavra que está escondida, ela vai tirar as suas gerações da adversidade. Porque tus hijos irán a Betel, Porque os teus filhos irão até Betel. irán a luz. Eles vão até a luz. Ellos irán a la ciudad del almendro. Eles irão à cidade da almendra. Y lo que Dios te dice con esto O que Deus te fala com isto es que si tú sabes esconder la palabra, é que se você sabe esconder esta palavra, tus generaciones desarrollarán velocidad. as tuas gerações elas vão desenvolver velocidade. Tus generaciones llegarán primero. As tuas gerações vão chegar primeiro. Tus hijos llegarán primero. Os teus filhos chegarão primeiro. Tus nietos llegarán primero. Os teus netos chegarão Tus primeiro. bisnietos llegarán primero. Os teus bisnetos chegarão primeiro. No tendrán que competir. Eles não vão ter que competir. Ellos llegarán a Betel, Eles vão chegar até a la Betel, presencia de Dios. até a presença de Deus. Y por consecuencia llegarán primero. E por consequência eles vão chegar primeiro. Ellos no tendrán que orar por prosperidad. Eles não vão ter que orar pela prosperidade. Llegarán primero a la prosperidad sin buscarla. Eles vão chegar primeiro até a prosperidade Ellos no sem tendrán que buscar. trabajar por un techo. Eles não vão ter que trabalhar por um teto. Ellos llegarán al techo antes de que otro tenga el techo. Eles vão chegar até o teto antes que outra pessoa tenha esse teto. Jacob llega a aquel lugar y se acuesta a dormir. Jacob ele chega até aquele lugar e deita para dormir. Y la palabra dice que se recostó sobre una piedra. E a palavra diz que ele deitou sobre uma pedra. No era que estaba eligiendo una almohada dura. Não é que ele estava escolhendo um travesseiro duro. Es que en la puerta de Betel, É que na porta de Betel, él supo identificar a Cristo para apoyar su cabeza. ele soube identificar a Cristo para apoiar a sua cabeça. Tus hijos van a saber con qué mente tienen que juntarse. Teus filhos eles vão saber com que mente eles têm que se juntar. Porque esa mente le va a ministrar su mente para una nueva dimensión. Porque essa mente vai ministrar a sua mente para uma nova dimensão. ¿Alguien puede decir gloria a Dios por esto? Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Lo que estoy ministrando en esta noche O que eu estou ministrando esta noite, tiene que revolucionar tu vida familiar. ela tem que revolucionar a sua vida familiar. Porque si usted vino hoy por una necesidad de enfermedad o de dinero, Porque se você veio hoje por uma necessidade de saúde ou dinheiro, usted va a engendrar un hijo como engendró Abraham, você vai gerar um filho como gerou Abraão. con la primera Agar que se le cruce en el camino. Com a primeira Agar que vai se atravessar pelo caminho. Pero si usted entiende lo que Dios le está diciendo, Mas se você entende o que Deus está te falando, usted estará cuidando al Isaac que saldrá de usted, você está cuidando do Isaac que vai sair de você. está cuidando al Jacob que está en usted, Você está cuidando do Jacob que está em você. está cuidando a los 12 príncipes que saldrán de Jacob, Você vai estar cuidando dos 12 príncipes que vão
vão sair de Y está Jacó preparando algo grande para Brasil. e está preparando algo muito grande para a nação Está Brasil. preparando algo grande para esta nación. Você está preparando algo muito grande para esta nação. Los gobernantes de esta nación harán cosas peores. Os governantes desta nação vão fazer coisas piores. Pero porque Satanás piensa que los cambios vienen por los gobernantes. Porque Satanás ele pensa que as mudanças vêm pelos governantes. Pero Dios tiene escondida esta palabra en la familia. Mas Deus eles têm escondido esta palavra nas famílias. Dios tiene esto como una herencia multigeneracional. Deus tem isto como uma herança que é multigeracional. Entonces ahora Jacob es un experto en visión. Agora Jacob ele é esperto em visões. Dios le habla en visiones. Deus fala para ele em Él visões. recibe visiones. Ele recebe visões. Su nombre es cambiado en visión. O seu nome ele é mudado em visões. Él no necesita un tratamiento de iniquidad de 10 clases. Ele não precisa de um tratamento de iniquidade de 10 aulas. Como él conoce la puerta del cielo, Como ele conhece as portas dos céus, sabe reconocer los seres del cielo. ele sabe reconhecer os seres dos céus. Y apareció un ángel en Peniel. E ele apareceu um anjo. E independientemente del tamaño, Independentemente do tamanho do anjo, Jacob lo agarró así. Jacob pegou ele do No te dejaré Jacob. si no me bendices. e falou para ele: eu não vou te deixar se você não me abençoa. No te vas a ir si no me bendices. Você não vai embora se você não me abençoar. ¿Sabe por qué? Sabe por quê? Porque la palabra escondida Porque a palavra que estava escondida lo despierta a los momentos claves de su vida. o acorda em momentos chaves da sua vida. La gente que está dormida, As pessoas que estão los dormindo, padres que están dormidos, os pais que estão dormindo, están distraídos por situaciones diarias, que estão distraídos pelas situações cotidianas, por problemas cotidianos. por problemas cotidianos. Jacob tiene un problema con Esaú. Jacob ele tem um problema com Saul. Esaú viene para reventarlo. Saul vem para arrebentar, para matar ele. Pero en la noche anterior, Mas na noite anterior, él se está enfrentando a alguien ele está se enfrentando a alguém que viene del cielo. que vem desde o céu. Digan conmigo, peleas. Diga comigo, brigas. Más fuerte, peleas. Brigas, lutas. Peleas. Brigas. Brigas. Brigas, lutas. Brigas. No, pero usted parece evangélico. Não, mas você parece evangélico. Diga lutas. Lutas. Lutas, brigas. Usted ve a un luchador de UFC Você vê um lutador do UFC y él va así. e ele vai dessa forma? Hay diferentes categorías. Existe diferentes Los categorias. pesos pesados, Os pesos pesados, pero hasta los más chiquitos. mas até os mais pequenos. En UFC Na UFC, salen corriendo y se tiran ahí arriba, eles saem correndo e se jogam em cima. aunque tenga que treparse. Aonde eles têm que se pendurar. Digan conmigo, brigas. Fale comigo, brigas. 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 Él no está diciendo, Ele não está falando: mi hermano me va a matar. o meu irmãozinho vai me matar. No, Não. él está entendiendo. Ele está entendendo. Dios escondió una palabra en mi abuelo, Deus escondeu uma palavra no meu avô. la escondió en mi padre. Escondeu no meu pai. Mi padre cuando me puso la mano me transfirió algo. Meu pai, quando ele me colocou a mão, ele me transferiu Y algo. como mis ojos se abrieron, E como os meus olhos se abriram, yo sé que tienes que darme algo eu sei que você tem que me dar algo. con respecto a lo que no entiendo que llevo aquí adentro. Em relação àquilo que não entendo que está dentro de mim. No te dejaré si no me bendices. Eu não vou te deixar se você não me abençoar. Toda una noche, Toda uma noite. toda una noche, Toda noite. toda una noche. Durante toda a noite. Hay gente que toda una noche Tem pessoas que toda noite lo molesta a Dios. vai incomodar a Deus. Le sacan hernias en el oído. Eles chegam a fazer hérnias no ouvido de Deus. Son pesados como collar de elefante. Eles são tão chatos como um colar de elefantes. Ay, toca, Señor, aquí. Ai, Senhor, toca aqui. Sana aquí. Ai, cura aqui. Levanta aquí. Ai, ergue aqui. Toca a mi marido. Ai, toca meu marido. Que no sea tan mujeriego. Ai, que ele não seja tão mulherengo. Toca a mi hijo, que no sea tan vago. Ai, toca meu filho para que ele não seja tão vagabundo. Jacob está despierto.
Jacob, ele está acordado. Él entiende que ese encuentro Ele entende que esse encontro tiene un destino de palabra escondida. tem um destino de palavra escondida. Dios le cambia el nombre. Deus, ele muda o nome. Le pega en la coyuntura de su muslo. Ele pega, ele dá um chute no seu muslo, na sua coxa. Y a partir de ahí ya no es Jacob. E a partir desse momento ele não é Jacob. A partir de ahí es Israel. E a partir desse momento ele é Israel. Y ahí Satanás Então Satanás, empieza a sospechar como el chapulín colorado. aí ele começa a suspeitar como o chapulim colorado. Lo sospeché desde un principio. Aí eu suspeitava desde um princípio. Satanás es lento Satanás, ele é devagar. cuando usted sabe esconder Quando você sabe esconder la palabra multigeneracional que Dios pone en una familia. a palavra multigeracional que Deus coloca na sua família. Pero Satanás no puede entender toda la revelación. Mas Satanás, ele não consegue entender toda a revelação. Entonces Jacob Mas então Jacob ahora es Israel, agora é Israel. pero en intimidad Mas na intimidade, Satanás no la puede escuchar. Satanás não pode escutá-lo. Dejarás de ser Jacob Você vai deixar de ser Jacob. y será tu nombre Israel. E seu nome será Israel. Israel es un príncipe con Dios. Israel é um príncipe com Deus. Y de tus lomos van a salir reyes. E dos teus lombos vai sair reis. No va a salir Dilma de tus lomos. Não vai sair dos teus lomos Dilma. No va a salir Evo Morales de tus lomos. Não vai sair Evo Morales das tuas costas. No va a salir Bin Laden de tus lomos. Não vai sair Bin Laden dos teus lombos. No va a salir un curitibano cualquiera de tus lomos. Não vai sair. O quê? Un curitibano. Ah, não vai sair um curitibano qualquer dos teus lombos. De tus lomos. Dos teus lombos. Van a salir reyes, Vão sair reis, sacerdotes. sacerdotes. Eso está escondido en tu familia. Isso está escondido na sua família. ¿Me entendiste? Você me entendeu? Decí que sí. Fale que sim. ¿Sabe qué hizo Dios? Sabe o que Deus fez? ¿Usted vio la película Cruzada Você viu o filme A Cruzada con Orlando Bloom? com Orlando Bloom? Que tienen que tomar Jerusalén Que eles têm que tomar Jerusalém y lo levantan como caballero. e erguem ele como cavalheiro. ¿Alguien lo vio? Alguém viu? Le explico cómo es. Eu vou explicar como é que é. Este hombre tenía muchos hijos Esse homem, ele tinha muitos filhos. y uno de sus hijos era un herrero. E um dos seus filhos era um ferreiro. Nunca supo quién fue la mamá de él, Ele nunca soube quem foi a sua mãe, pero sí sabía que era su hijo. mas sim sabia que era seu filho. Y un día tiene que dejar la herencia E um dia ele tem que deixar sua herança y tenía que levantar a su hijo como caballero. e tinha que levantar o seu filho como cavalheiro. Entonces puso la espada. Então ele colocou a espada A partir de hoy e falou: a partir de hoje te nombro caballero. eu te nomeio cavalheiro. Y hace así. E faz assim. Y le dice lo siguiente. E fala o seguinte: Y eso e isto es para que nunca lo olvides. é para que você nunca esqueça. Así está la filme. Assim é no filme. Entonces Jacob está luchando. Então Jacob, ele está lutando. Y qué bonita que es la parte cuando le cuentan. E aí, que linda é a parte quando lhe contam: Vas a ser padre você vai ser papai de reyes de reis y de sacerdotes. e de sacerdotes. Pero ahí viene el ángel. Aí vem o anjo. Y esto E esse es para que no lo olvides. é para você não esquecer. ¿Cómo se fue Jacob de allí? Como o Jacob saiu dali?
El nuevo paso de Zumba. O novo passo de Zumba. Cadê? Y sale Jacob, E sai Jacob. aparentemente debilitado, Aparentemente ele está fraco, pero la palabra está escondida. mas a palavra está escondida. La palabra ya no es la promesa de un hijo. A palavra já não é a promessa de um filho. La palabra es una promesa de muchos hijos. A palavra é a promessa de muitos filhos. La palabra no es una promesa de un Isaac. A palavra não é a promessa de Isaac. La palabra ahora se dimensionó. A palavra agora sofreu uma dimensão. Ahora Jacob lleva reyes. Agora Jacob ele leva reis. Jacob lleva una compañía de reyes. Jacob ele leva uma companhia de reis. Y esto va en aumento. E isso vai crescendo. Jacob tiene hijos. Jacob ele tem filhos. Y dentro de sus hijos, E lá dentro dos seus filhos, el más pequeño o mais pequenininho se llama José. chama-se José. ¿Qué pasaría en una familia normal si alguien tiene un sueño? Que aconteceria numa família normal se alguém tem um sono? En la casa de un padre dormido. Na casa de um pai que dorme, Mamá, mamãe, tuve un sueño. eu tive um sono. 2 chorizos volando, 2 Duas linguiças, linguiças voando que decía cómeme, cómeme. que falava me coma, me coma. ¿Qué haría ese padre? Que esse pai faria? Pastora Marlisi, Por favor, pastora Marlice, ¿me puede ayudar a interpretar el sueño de a mi senhora hijo? pode me ensinar a interpretar o sono? Yo no sé si se indigestó o es algo de Dios. Eu não sei se ele sofreu uma indigestão ou é algo de Deus. O es una amenaza de las tinieblas. Ou uma ameaça das trevas. Y vienen a la iglesia E eles vêm até a igreja a buscar a los pastores e buscam os pastores como si fueran brujos. como se eles fossem bruxos. Pero esto no pasa en la casa de Jacob. Mas isto não acontece na casa de Jacob. Se levanta José Se ergue José y José dice, hermanos, e José fala: irmãos, tuve un sueño. eu tive um sono. Y cuenta el sueño. E conta este sonho. Le cuento que en mi sueño Eu conto que o meu sonho, una vara crecía uma vara ela crescia Muy alta, muito alto y todas las varas e todas as varas se inclinaban a mí. se inclinavam até mim. En una casa normal, Em uma casa normal, ¿saben cómo se hubiesen quedado los hermanos? sabe como os irmãos ficariam? Pero ¿qué pasó? Mas o que aconteceu? José no necesitó explicar el sueño. José ele não precisou explicar este sono. ¿Por Sonho. qué? Por que ele não explicou este Porque sonho? todos los hijos de Jacob Porque todos os filhos de Jacó, interpretaban sueños. eles interpretavam os sonhos. Por eso cuando José dijo el sueño, Por isso que quando José lhe contou o seu sonho, los otros hermanos os outros irmãos, ¿por qué? por quê? Porque no necesitaban decir ni los hermanos. Porque não precisava nem falar para os irmãos. Pastor, Pastor, mi hermano José tuvo un o sueño. meu irmão José, ele teve um sonho. ¿Me lo puede explicar? Você pode me explicar? Digan conmigo, Fale comigo. mi casa A minha casa tiene una palabra escondida. tem uma palavra escondida. Ahora se confrontó algo adentro de la casa. Agora vem algo se confrontar dentro da casa. Porque los hermanos, ¿qué hacen? Porque os irmãos que fazem? Vamos a vender al desgraciado este. Vamos vender este desgraçado. El segundo sueño que tiene, O segundo sonho que ele tem, él lo cuenta ele não conta. y hasta Jacob le tiembla al piso. E até Jacob se estremece. Porque era una familia completa la que entendía los sueños de Dios. Porque era toda uma família que entendia os sonhos de Deus. No necesitaban de un grupo de activación familiar. Eles não precisavam de um grupo de ativação familiar. ¿Sabe qué pasa muchas veces? Y no me voy a adelantar. Hágame acordar lo que no le dije ahora. Vocês façam me lembrar o que eu não falei agora. Ele não vai se adiantar.
Más adelante. Mais para frente. Hay una casa entera que interpreta sueños. Existe uma casa inteira que interpreta sonhos. Aunque toda la casa no entienda el 100% de la palabra, Aunque a casa inteira eles não entendam 100% desta palavra. Dios toma durante 13 años a José Deus ele toma José por 13 anos y lo mandan a José al pozo. e mandam ele para a fossa. Los hermanos se van. Os irmãos vão embora. La casa queda sin José. A casa ela fica sem José. Pero ahora hay un soñador que está en el pozo. Mas existe agora um sonhador que está na cisterna. No solo sueña, Ele não só sonha, también interpreta. mas também interpreta. Y también tiene una palabra escondida. E também tem uma palavra escondida nele. Sale del pozo, Ele sai dessa fossa, va a la casa de Potifar. ele vai até a casa do Potifar. Y todo lo que toca E tudo aquilo que ele toca es prosperado. é prosperado. Todo lo que toca Tudo aquilo que ele toca es prosperado. prospera. Él tocaba la tierra. Ele tocava a terra prosperava a terra. e prosperava a Él terra. tocaba personas. Ele tocava pessoas Prosperaban e as personas. pessoas prosperavam. Vino una trampa para él. ¿Y a dónde lo mandan ahora? E aí fizeram uma trampa para ele. E aonde mandam ele agora? A la cárcel. Para a prisão. Pero en la cárcel Mas na prisão él tiene una prueba. ele tem uma prova. Pero que no es prueba para él. Mas que para ele não é uma prova. Porque lo que está sucediendo Porque aquilo que está acontecendo con los dos sirvientes de Faraón com os dois servos de Faraó tienen un sueño. tem um sono. ¿Cuál era la cultura de la casa donde él viene? Qual era a cultura da casa onde José vinha? No necesitaba mucha ciencia Ele não precisava de muita ciência para interpretar sueños. para interpretar os sonhos. La cultura de su familia A cultura da sua família tenía capacidad de ver las cosas cuando uno dormía. tinha capacidade de ver as coisas quando outra pessoa dormia. ¿Y este sueño a dónde lo llevó? E este sono levou ele, Lo llevó delante de Faraón. o levou ele para frente de Faraó. ¿Y Faraón tiene qué cosa? E Faraó, o que ele tem? ¿Qué es lo que tiene Faraón? O que tem Faraó? ¿Qué recibe Faraón? Que recebe Faraó? Un sueño. Um sonho. ¿Quién está ahí? Quem está ali? José. ¿Dónde se gestó ese espíritu? Aonde foi gerado este espírito? ¿Usted vio a José en algún culto? Você viu a José em algum culto? ¿Lo vio saltando en un culto? Você viu ele saltando no culto? ¿Dónde creció José? Aonde ele cresceu? En su familia. Na sua família. Lo que venía de Abraham O que veio de Abraão pasó sobre Isaac, veio sobre Isaac, pasó sobre Jacob. foi sobre Y Jacó. cuando Jacob E quando Jacó potenció a sus hijos, potencializou seus filhos, no fueron potenciados en el culto, eles não foram potencializados num culto. fueron potenciados en la casa. Eles foram potencializados na sua casa. Y cuando él está delante de Faraón, E quando ele está na frente de Faraó, él interpretó un sueño. ele interpretou o sonho. Y cuando se interpreta el sueño, E quando a gente interpreta o sonho, quando ele interpretou o sonho, ¿cómo era el sueño de Faraón? como que era o sonho de Faraó? ¿Estaba relacionado con qué? Estava relacionado com o quê? ¿Con árboles? Com árvores, ¿Con peces? com peixes. ¿Con qué estaba relacionado el sueño de Faraón? Com o que estava relacionado o sonho de Faraó? Con espigas Com as espigas de trigo. do trigo. ¿Cuál fue el primer sueño que recibió José? Qual foi o primeiro sonho que recebeu José? Que había una espiga Que existia uma espiga que crecía que crescia y florecía más e que ia florescendo que cada todas vez las que mais. estaban alrededor. Que todas aquelas que estavam ao seu redor. La gloria de Dios aumentó en el Hijo. A glória de Deus foi aumentada no seu filho. Y José entiende en este momento E José ele entende nesse momento
que esta palabra no solamente era referida en relación a sus hermanos, que esta palavra não era somente fazia referência aos seus irmãos, sino que lo que él recibió cuando era muchacho mas sim quando ele recebeu quando era jovem, era para saber interpretar los sueños en la casa de Faraón. era para ele saber interpretar os sonhos na casa de Faraó. Interpretar un sueño de trigo Interpretar um sonho de um trigo no era muy difícil de interpretar para él, não era muito difícil para ele interpretar, porque lo aprendió en su casa. porque ele aprendeu na sua casa. Porque todo lo que usted aprende en su casa Porque tudo aquilo que você aprender na sua casa, lo hará con libertad, você vai fazer com liberdade, con naturalidad. Con naturalidad. com natureza. ¿Qué hace José? O que faz José? Es posicionado como gobernador. Ele é posicionado como um governante. Y la revelación va creciendo. E a revelação ela vai crescendo. ¿Qué es lo que hace José cuando llega a Egipto? O que faz José quando ele chega até Egipto? Él le abre la puerta a quienes. A quem que ele abre a porta? ¿A quién recibe? A quem ele ¿A recebe? quién perdona? A quem ele perdoa? A sua família? A su familia. A sua família. Él llegó a Egipto Ele chegou até Egipto y él no dice, e ele não fala: gloria a Dios por mi ministerio. glória a Deus pelo meu ministério. Lo que él interpreta O que ele interpreta para pasar al cuarto nivel de gloria. para passar até o quarto nível de glória. Yo seguiré necesitando a mi familia. Eu continuarei precisando da minha família. Y cuando viene la familia de José, E quando vem a sua família até ele, llegaron un pequeño grupo de hombres y mujeres. chegaram até ele um pequeno grupo de homens e mulheres. Y llegaron a José. E chegaram até José. Y José le dice, dígale a Faraón E José falou: fale para Faraó que nuestras familias que nossas famílias son pastores. são pastores. Pastoreamos ovejas. A gente pastoreia as ovelhas. Quien pastorea ovejas Quem pastoreia ovelhas, no anda afanado corriendo de un lado para otro. ele não anda nervoso correndo de um lado para o outro. Tiene tiempo para observar muy bien lo que pasa en su familia. Ele tem muito tempo para observar muito bem o que está acontecendo na sua família. ¿Qué decía acerca de los egipcios? O que falava em relação aos egípcios? Los egipcios odiaban el trabajo de pastores. Os egípcios eles odiavam o trabalho que fazem os pastores. Pero José los posiciona y le dice, le vas a decir Mas José ele se posiciona e falou: vocês que vão desde dizer tiempos antiguos que nos tempos antigos nosotros somos pastores de ovejas. nós somos pastores de ovelhas. Y se los puso en Gosén. E colocou sobre José. Gosén, José. la ciudad de Gosén. A cidade de Gozém. Y ahí comenzaron a crecer. E aí eles começaram a crescer. Y las familias se empiezan a multiplicar. E as famílias começam a crescer. Por favor, regáleme 10 minutos y termino. Por favor, só preciso de 10 minutos e eu já acabo. José establece a su familia. José ele estabelece a sua família. Y pareciese ser que estamos en la gloria. E parecia ser que eles estavam na glória. Pero cuando llegamos a Éxodo 1, Mas quando a gente chega até Éxodo 1, Éxodo 1 dice, em Éxodo 1 fala: estos son los nombres esses são os nomes de los hijos de Israel dos filhos de Israel que entraron en Egipto con Jacob, que entraram em Egipto com Jacó, cada uno con su familia. cada um com a sua família. Vencieron la etapa del hambre Eles venceram a etapa da fome, caminando con su familia, andando com a sua família, luchando con su familia, lutando com a sua família, creciendo en dimensiones con su familia. crescendo em dimensões com as suas famílias. Pasaron 400 años Passaram-se 400 anos y dice la palabra e diz na palavra que nació otro faraón que nasceu outro faraó que no supo lo que había hecho José. que não soube o que tinha sido feito por José. Y este faraón E este faraó dijo lo siguiente: falou o seguinte: esta gente se está multiplicando, essas pessoas estão se multiplicando, están llenando la tierra. elas estão enchendo a terra. Seamos sabios para con ellos Vamos ser sábios com eles y pongamos sobre ellos e vamos colocar sobre eles cargas pesadas.
cargas muito pesadas. Vamos a ponerle tributos Vamos colocar tributos para que le molesten. para que eles venham se incomodar. Vamos a hacerlo coser ladrillos Vamos fazer eles trazer ladrilhos, para que tijolos, edifiquen la ciudad de Pitón y de Ramesés. para que eles edifiquem a cidade de Pitão e Rabesés. ¿Conoce la serpiente Pitón? Você conhece a serpente Pitão? No es una serpiente que pique, Ela não é uma serpente que pica, es una serpiente que enrosca. é uma serpente, ela não morde, ela se enrosca. Y la muerte E a morte es por asfixia. é porque você fica asfixiado. Satanás tardó más de 500 años Satanás, ele demorou mais de 500 anos para darse cuenta cuál era la palabra escondida. para ele se dar conta de qual era a palavra que estava escondida. Y Satanás se da cuenta E Satanás, ele se dá conta que la clave del éxito que a chave do êxito estaba en detener a la familia, estava em deter as famílias, de hacer entrar en crisis a la familia, em fazer as famílias andarem em crise, de traerlos a un sistema de gobierno corrupto para que la familia se canse, de trazer as famílias para um sistema de governo corrupto para que elas venham se cansar, de hacer que el tiempo no le alcance para que no edifiquen un altar, que fazer que o tempo não seja suficiente para que elas venham edificar um altar, de ponerle mayores tareas para que puedan tener provisión. para que eles tenham que ter mais tarefas para que aumente sua provisão. Y en vez de envolverse en la gloria de Dios, Em vez de ela se envolver na glória de Deus, se han envuelto por las ciudades que están edificando. eles estão sendo envolvidos pelas cidades que foram edificadas. ¿Me está entendiendo? Você está entendendo? Hoy está en este punto la familia de Brasil. Hoje, as famílias no Brasil estão desta forma. Pitón Pitão las está enroscando. está envolvendo elas. El dólar está aumentando O dólar, ele está subindo para traer carga sobre la familia. para trazer carga, peso sobre as famílias. La moneda se devalúa O real está perdendo valor para que usted esté preocupado por una economía para que você venha a se preocupar pelas suas economias. y se olvide de cuidar una palabra escondida. E você esqueça de lembrar e cuidar dessa palavra escondida. Hostigamiento de compromisos Você tem muitos compromissos. e impuestos, Você tem muitos impostos. responsabilidades, Você tem responsabilidades para que a la hora de ofrendarle a Dios para no momento de você fazer a sua oferta, sus necesidades naturales suas necessidades naturais sean más importantes que sus necesidades de altar. sejam mais importantes do que a sua necessidade no altar. Todo lo que hablamos antes es fantástico, Tudo aquilo que a gente falou antes é muito fantástico. pero lo que llevó a la familia de Israel a este estado Mas o que levou a família de Israel a estar desta forma fue entrar en el sistema de Egipto foi entrar no sistema do Egito y olvidar e esquecer la palabra escondida a palavra que estava escondida adentro de la familia. dentro das famílias. ¿Cómo se logra esta liberación? Como a gente consegue conquistar esta liberação? Dios hace un plan de salvataje. Deus, ele faz um projeto de salvar. Faraón dice, vamos a matarle a los hijos varones. Faraó fala, vamos matar todos os filhos homens. Hay un ataque sobre el varón fuerte. Existe um ataque muito forte sobre os varões, sobre os homens. Hay lugares donde se dicen las estadísticas Existem lugares onde a estatística diz que hay un hombre por cada 7 mujeres. que existe um homem para cada 7 mulheres. Este es un principio faraónico Este é um princípio que é faraônico. para quebrar el sacerdocio y la edificación de nuevas familias. Para quebrar com o sacerdócio e a edificação de novas famílias. Se hizo en Egipto, Isso se fez em Egito. se repitió con Herodes Se repetiu em y Herodes. se repite en Apocalipsis 12, E se repete lá em Apocalipse 12. donde el dragón busca al varón en el propio vientre para que no nazca. Onde o dragão, ele procura o varão dentro do ventre para que ele não venha nascer. Este ataque tiene que ver para que padres no se levanten. Esse ataque tem que ver como para que pais não se ergam.
Y la palabra dice en Éxodo 1 E a palavra diz lá em Êxodo 1 que cuando Faraón ordenó la muerte, que quando o faraó ele ordenou a morte, se levantaron dos mujeres, se ergueram duas mulheres, Cifra y Fua, Cifra e Fua, que cuando iban a Faraón, que quando elas iam a Faraó, le decían a Faraón: falavam para Faraó: las mujeres hebreas as mulheres hebreias son fuertes são fortes y dan a luz antes de que lleguemos. e vão dar a luz antes que a gente Dan a chegue. luz antes de que lleguemos. Eles vão dar a luz antes que a gente Si aquí chegue. hay mujeres solas, van a dar a luz antes de que llegue la muerte. Se aqui existem mulheres sós, vão dar a luz antes que a morte chegue. Si hay padres aquí, se levantarán en este momento E se existem pais aqui, eles vão se erguer neste momento para engendrar hijos que nazcan antes de los tiempos que se les revele la palabra en las tinieblas. para gerar filhos que vão nascer antes que se revele a palavra das trevas. Y van a comenzar a dar a luz E vão começar a dar luz una nueva generación a uma nova geração, donde el peso de las generaciones pasadas aonde o peso das gerações passadas vendrá sobre ellos para grandes liberaciones. virão sobre eles para terem grandes ¿Y liberações. quién nació? E quem nasceu? Moisés. Moisés. Y Moisés se levanta. E Moisés ele se levanta. Y la palabra que él tiene para Faraón: E a palavra que ele tem para Faraó: Faraón, dejarás ir libre al pueblo. você vai deixar livre o povo. No, el pueblo no se va. El pueblo no se va. O povo não vai embora. Vayan ustedes. Vocês vão embora. El pueblo se va entero. O povo vai ficar aqui inteiro. Bueno, vayan con sus esposas. Então vá com as suas mulheres. El pueblo se va entero. Não, o povo vai na sua totalidade. Vayan, pero dejan el ganado y los niños. Não, então vai e você deixa o gado e os filhos. Faraón, te dejamos claro una cosa. Não, Faraó, a gente deixa claro uma coisa. Vamos a salir Nós vamos con sair nuestras familias completas. com nossas famílias completas. Vamos a salir Nós vamos sair con nuestras familias com completas. nossas famílias completas. ¿Cómo va a salir de la situación donde usted está? Como você vai sair da situação que você se encontra? No es pidiendo oración, Você não é pedindo oração. es tomando a la familia completa, É você tomando a sua família completa, agarrando las situaciones que les están oprimiendo, pegando as situações que estão te oprimindo, lo que le está ahogando, aquilo que está te afogando, y traerle el peso generacional trazer o peso geracional de lo que Dios te ha venido ministrando a ti y a tus hijos. do que Deus tem ministrado a você e aos seus filhos. Y vas a decirle: Satanás, E você vai dizer: Satanás, yo no me voy a ir solo de aquí. eu não vou sozinho daqui. Yo no me voy solo con mi esposa de aquí. Eu não vou ir sozinho com a minha esposa daqui. No me voy solo con un hijo. Eu não vou embora somente com um filho. No me voy solo como hijo. Eu não vou embora só como um Yo filho. me voy de aquí con mis padres. Eu vou embora daqui com os meus pais. Y de aquí me voy con mis hijos. E daqui eu vou embora com os meus filhos. Pero de aquí yo no voy a salir como un pájaro herido. E daqui eu não vou sair como um pássaro ferido. Cuando yo entré a Egipto, Quando eu entrei no Egito, yo entré para liberar una palabra de provisión. eu entrei para liberar uma palavra de provisão. Y la provisión es parte de mi familia. E a provisão é parte da minha família. Así que vamos a salir de esta situación. Assim que a gente vai sair desta Y situação. vamos a salir con nuestras familias completas. E nós vamos sair com nossas famílias completas. Y no va a quedar ni siquiera una pezuña en este lugar. E não vai ficar nem uma unha neste lugar. Porque la palabra Porque a palavra está escondida en cada familia. está escondida em cada Y família. tiene que seguir evolucionando. E vai ter que seguir evoluindo. Por favor, levante sus Por manos. favor, erga suas mãos. La palabra está escondida en ustedes. A palavra está escondida em você. La palabra está escondida en muchos padres en este lugar. A palavra está escondida em muitos pais aqui neste lugar. Y este es el mejor momento para un ataque familiar. E este é o melhor momento para um ataque familiar. Es por eso que el gobierno quiere cambiar el código de familia. Por isso que o governo ele quer trocar, mudar o código de família. ¿Usted piensa que es porque se quiere que haya homosexuales? Você pensa porque é que eles querem ter homossexuais? Es que Faraón se dio cuenta que el poder de la familia destruye tinieblas. Este faraó ele se deu conta que o poder das famílias ele destrói as trevas. No salga a la calle a protestar por la reforma de la Constitución. Não saia às ruas para protestar contra a reforma da prostituição. Vaya a su casa y edifique un altar poderoso. Vá até sua casa e edifique um altar poderoso. Porque por más que Faraón diga, no van a salir, Por mais que Faraó fale, vocês não vão sair. las plagas van a ser liberadas. As plagas vão ser liberadas. Y que sean liberadas las plagas sobre Brasil. E que seja liberadas pragas sobre Que se Brasil. liberen las Que plagas. se libere as pragas. No le tenga miedo a las plagas. Você não tenha medo das pragas. Porque las plagas
Porque as pragas eran protección para las familias eram proteção para as famílias que tenían la palabra escondida. que tinham a palavra escondida. Las plagas no cayeron sobre los hijos. As pragas não caíram sobre os El filhos. granizo no cayó sobre ellos. As pedras não caíram sobre eles. Las tinieblas no vinieron sobre ellos. As trevas não vieram Las sobre moscas eles. no vinieron sobre ellos. As moscas não vieram sobre Las eles. tinieblas no vinieron sobre As ellos. trevas não vieram sobre eles. La muerte de los primogénitos no vino sobre ellos. As mortes do primogênito não vieram Mientras sobre en eles. Egipto había muerte, Mas em Egito tinha morte. en la casa comían un cordero asado. Na casa eles comiam cordeiro assado. Mientras Egipto lloraba, Mientras lá no Egito eles choravam. estaban preparando el equipaje. Eles estavam preparando as suas ferramentas. Nos vamos a nuestra casa. Nós vamos para casa. No le tema lo que suceda en los próximos días. Não tema naquilo que vai acontecer nos próximos dias. Las plagas van a venir, As pragas elas vão vir. pero no tocarán a las familias que tienen una palabra de Dios. Amém. No tocarán a los que tienen una palabra escondida. Não vão tocar aqueles que têm uma palavra No tocarán tus escondida. generaciones. Não vai tocar nas suas Tus gerações. hijos van a salir delante del mar Seus filhos vão sair para frente do mar. y van a estar esperando que el mar se abra. E vão estar esperando que o mar se abra. Van a estar en medio del desierto Eles vão estar no meio do deserto. y se van a sentar a dar gracias por los alimentos. E vão sentar e vão agradecer pelos seus alimentos. Porque saben que aunque el real esté en baja, Porque eles sabem que aunque o real ele esteja muito baixo, puede llover provisión del cielo. vai chover provisão dos céus. Que aunque haya una crisis energética de agua, Aunque tenha uma crise na água, Él tiene una roca que va a vertir agua que brota ele para tem vida uma rocha eterna. que verte água para a vida eterna. No era un predicador, Não era um pregador, era un modelo familiar. era um modelo Era familiar. el poder familiar. Era o poder familiar. Padre, madre e hijos. Pai, mãe e filhos. Abuelos, nietos, bisnietos. Avô, netos e bisnetos. Faraón teme a esto. Faraó, ele teme a isto. Él dice, Ele fala, si ellos se dan cuenta, se eles se derem conta, si solo se unen como familias, se somente eles se unirem si como las família, familias se ponen de acuerdo se eles se alinham e se colocam y de se acordo, potencian, é a sua herança, a empiezan a herança. hacer cordones, Eles começam a fazer cordões, cadeias. nos van a destruir. Eles nos vão destruir. Solo con que digan nos vamos, nos destruyen. Só com que eles falem, vão nos destruir. Él tardó 530 años en darse cuenta. Ele demorou 530 anos para se dar conta disto. Pero Satanás es tan estúpido Mas Satanás ele é tão tolo que cuando él se dio cuenta dónde estaba escondida la palabra, que quando ele se deu conta onde a palavra estava escondida, también despertó al pueblo para que saliese. também acordou o povo para que eles saíssem. Cuando Dios habló con Jacob, Quando Deus ele falou com le Jacó, contó secretos. ele contou os segredos. Tus hijos serán reyes. Seus filhos serão reis. Tus hijos serán príncipes. Seus filhos serão príncipes. Tus hijos van a gobernar. Seus filhos vão governar. Cuando Faraón miró el pueblo, Quando o faraó ele viu o povo crescia. que crescia, él no lo dijo en secreto. ele não falou em secreto. Están creciendo mucho. Ele gritava: estão crescendo muito. Muchachos, si se dan cuenta, nos van a destruir. Jovens, se eles se dão conta, eles vão nos destruir. Esa voz Essa voz llegó hasta un desierto donde había un Moisés. chegou até o deserto onde tinha o Y una Moisés. zarza empieza a arder. E uma sarça começa a Y arder. Dios levanta a Moisés con un espíritu de padre. E Deus levanta Moisés com o espírito de pai. Y agarra a los padres. E pega os pais. Vayan a su casa, muchachos. E fale: vão para suas casas, muchachos. Maten un cordero. Matem um cordeiro. Pinten con sangre los dinteles de la puerta. Pintem no mural da porta de vermelho com sangue. Y tengan el equipaje listo. E tenha suas ferramentas prontas. Todo está provisto para Portugal. Todo está provisto para Tenga el Portugal. equipaje listo. Tenha as ferramentas prontas. El real se puede ir el dólar se puede ir a 6 reales. O dólar ele pode ir até R$6. Usted mata el corderito Você vai matar o cordeiro. y el corderito tiene un valor. E o cordeiro... El cordero tiene un boleto que el valor e o cordeiro ele tem lá uma nota do valor que te conduce a la tierra de las promesas. que vai te conduzir à terra das promessas. Te conduce a la tierra de propósito. Vai te conduzir à terra do propósito. Usted come el cordero de Dios Porque se você comer do cordeiro de Deus, y usted tiene el voucher para todo el viaje. e se você tem o voucher para toda a viagem,
¿Quién tenía que comérselo? Quem tinha que comer o cordeiro? Toda la familia. Toda a família. Toda la familia. Toda a família. Toque a 5 personas. Toque a 5 Y pessoas. dígale, todos tenemos que comer esto. E fale, todos temos que comer isto. Todos. Todos. Esta era la Pascua de Dios. Esta era a Páscoa de Deus. En la Pascua de los hombres regalan huevos de chocolate. Na Páscoa dos homens você recebe de presente ovos de chocolate. En la Pascua de Dios, Na Páscoa de Deus, nos vamos. vamos Nos embora. vamos. Nós vamos. Nos vamos. Vamos embora. Salimos de Egipto con nuestra familia. A gente vai sair de Egito Salimos com con nossa nuestros família. hijos. Saímos com os nossos filhos. Con nuestros Com os nietos. nossos netos. ¿Sabe qué empezaban a decir? Sabe que eles começavam a Me falar? doy cuenta lo que Dios le habló a mi abuelo Abraham. Eu me dei conta do que Deus falou ao meu avô Me doy Abraão. cuenta lo que Dios le habló a mi otro abuelo Jacob. Eu me dei conta do que Deus falou ao meu outro avô Jacó. A Israel A Israel, sale de Egipto. sai do Egito. No por lo que Dios le habló a Moisés, Não por aquilo que Deus falou para ni Moisés. porque Moisés sea un gran líder. Nem porque Moisés era um grande Es líder. que Dios quería cumplir el propósito con las familias que Él levantó. É que Deus queria cumprir o propósito com as famílias que Ele levantou. A Dios no le importa tu necesidad. A Deus, Ele não importa a sua A necessidade. Dios le importa el éxito de las familias que vendrán en las siguientes A generaciones. Deus, Ele se importa com o êxito das famílias que virão nas seguintes Y gerações. para hacer algo grande, E para fazer algo grande, Dios no necesita que Lula se vuelva a postular, Deus não precisa que Lula venha se postular. ni otra fuerza política se postule. Nem outra força política ela se apresente. Lo que Dios necesita es que las familias se den cuenta E que Deus precisa que as famílias se deem conta que la palabra que llevan que a palavra que leva cambia dentro naciones, vai mudar as nações. que la palabra que llevan A palavra que leva derriban a dentro los faraones, vai derribar os la faraós. palabra que llevan A palavra que leva convierte dentro productivo cualquier desierto, vai convertir produtivo qualquer deserto. la palabra que llevan A palavra que leva dentro despierta un espíritu de adoración, acorda um espírito de activa adoração. un espíritu intercesor, Ativa um espírito de intercessão. despierta el espíritu de los padres. Acorda o espírito dos pais. Y en los lugares donde no había fruto, E os lugares onde não tinha fruto. ahora los hijos comienzan a caminar Agora os filhos começam a andar. y el calzado no se gasta, E o teu sapato ele não vai se la gastar. ropa no se A tua gasta. roupa ela não vai se desgastar. Alguno dirá la misma ropa todos los días. Alguns falarão, nossa, a mesma roupa todos os dias. Yo creo que Dios le dio ropa de camaleones, Eu acho que Deus deu roupa de camaleão le para cambiaba de eles. color todos los días, Mudava de cores todos os dias. porque Dios en el desierto también está de moda. Porque Deus ainda no deserto ele também faz a moda. Te cambió tu look fashion por un look heavy metal. Ele mudou teu look fashion por um look metálico. Metal. Porque no hay desierto Porque não existe deserto que sea desierto que seja deserto cuando una familia quando uma família lleva una palabra escondida de Dios. leva dentro uma palavra escondida de Deus. Es ahí donde el desierto reverdece. É aí onde o deserto ele começa a se esverdear. En vez de hierbas, crecen árboles frutales. Em vez de somente pasto, crescem árvores frutais. Este tiempo de hostilidad que se desató sobre Brasil Este tempo hostil que tem se vindo sobre o Brasil no es solo de un clamor de intercesión, não é somente um clamor da intercessão. es un tiempo de poder familiar. É um tempo de poder familiar. Entren en ayunos familiares. Entre em jejum familiar. Agarre un día y dígale, pastor, ¿será que puedo compartir la cena del Señor en mi casa? Pegue o pastor e fale para ele: será que eu posso compartilhar da ceia do Senhor na minha Quiero casa? enseñarle a mis hijos esto. Eu quero ensinar para os meus filhos isto. Quiero ungir mi casa con aceite. Eu quero ungir a minha casa com Pero óleo. voy a ungir la cama de mis hijos. Eu vou ungir a cama dos meus Yo filhos. voy a enseñar esta cultura. Eu vou ensinar essa cultura para os meus filhos. Mi hermano, Meu irmão, los gobernantes pueden cambiar algunas leyes, os governantes eles podem mudar algumas leis, pero la iglesia, mas a igreja, con palabra de Dios escondida com palavra de Deus escondida adentro de las familias, dentro das famílias, hará que una generación de primogénitos corruptos muera, fará que uma geração de primogênitos corruptos morra, para que la familia sea liberada. para que a família ela seja liberada.
En un día, Em um dia, Dios libera todas las cosas. Deus ele libera todas as coisas. Pero usted haga algo poderoso. Mas você tem que fazer algo poderoso. Agarre a su familia Pegue a sua família y dígale, e fale para ela: vamos a edificar vamos edificar el poder más grande o poder maior que Dios tiene sobre la tierra. que Deus tem sobre a terra. Después del nombre de Jesús, Depois do nome de lo Jesus, más grande que Dios creó o mais grande que Deus criou es una compañía de padres e hijos. é uma companhia de pais e filhos. Porque cuando ellos caminan juntos, Porque quando eles andam junto, el autor del Salmo dice lo siguiente: o autor dos Salmos diz o seguinte: bienaventurado el hombre que tiene hijos, bem-aventurado o homem que tem filhos. no será avergonzado Ele não vai ser envergonhado cuando se pare delante de sus enemigos quando ele se coloque de pé na frente dos seus inimigos, en la puerta. na porta. Jesús dice, Jesus ele fala: las puertas del Hades as portas do Hades no prevalecerán contra la iglesia. não vão prevalecer contra a igreja. ¿Qué es la iglesia? O que é igreja? Es un cuerpo, É um corpo, es una familia é uma que família cuando llegan a las puertas de las que adversidades quando chegam às portas das adversidades no van a decir, ay Dios mío, ayúdanos. não vai falar: meu Deus, me ajuda. Primeramente llegan con llaves. Primeiro eles chegam com as chaves. Aquí tenemos la llave, Aqui nós temos a chave. así que fala. enemigos, córranse de esa puerta. Assim que fala para os inimigos: saiam dessa porta. No le tememos, A gente não tem temor, porque la llave que tenemos porque a chave que a gente tem dice que somos dueños de esa puerta. fala que nós somos donos dessa porta. Ustedes no tienen parte, Vocês não têm parte, no tienen derecho, não têm direito, ni tienen memoria en este nem, lugar. nem tem memória neste Así lugar. que con permiso, Assim que, por favor, saiam daí. nuestra familia va a entrar A nossa família vai y va a entrar establecer el gobierno de Dios e vai estabelecer o governo a de donde Deus, estuvo cerrado hasta este tiempo para aonde esteve nosotros. fechado esse tempo para nós. Es tu casa, É a tua casa, es tu casa, é a sua casa, es tu casa, é a sua casa, es su casa. é a sua casa. Dios está llenando tu vida de fe. Deus está enchendo a sua vida de fé. ¿Es su esposa? É sua esposa? Tómese de la mano. Tome ela da mão. Pegue na mão dela. Algo se libera sobre ustedes. Algo vai ser liberado sobre vocês. Hay un desafío de Dios. Existe um desafio de Deus. Comienza esta noche. Inicia essa noite. Comienza a limpiar tu casa. Comece a limpar a sua casa. Y cuando hablo de limpieza, E quando eu falo de limpeza, no me refiero a grandes pecados. eu não estou me referindo a grandes pecados. Porque cuanto más luz hay, Porque quanto mais luz por tem, más pequeño que sea el pecado, por mais pequenino que seja o se pecado, ve como un gran pecado. se vê como um grande pecado. Y el gran pecado para una casa de Dios E o grande pecado para a casa de Deus es no tener un altar. é não ter um altar. En un día, Em um dia, Israel quebró 500 Israel ele quebrou 530 30 años de historia. anos de história. Esos 400 años que profetizó Dios sobre Abraham Esses 400 anos que profetizou Deus sobre Abraão, se convirtieron en 430, eles se convertiram em 430, porque en el año 390 porque no ano 390 Moisés mata a un egipcio y tiene que huir. Moisés ele mata um egípcio e tem que ir embora, fugir. La liberación que él tenía que hacer a los 50 años A liberação que ele tinha que fazer aos 50 anos, la produce a los 80. ele vai produzir aos 80. Pero cuando usted suma los tiempos, Mas quando você for somar os tempos desde Abraham, desde Abraão y suma los 430 años, e soma os 430 anos, da una suma de casi 500. vai somar quase 500. Y un poquito, 530. 530. Hace más de 500 años que nos colonizaron como continente. Faz mais de 500 anos que nos colonizaram como continente. ¿No es que estamos dentro del tiempo de una gran liberación? Não é que a gente está dentro de um tempo de uma grande liberação? Cuando los conquistadores llegaron aquí, Quando os conquistadores eles chegaram aqui,
Modificaron los códigos de familia que había aquí. Eles modificaram os códigos de famílias que existiam aqui. ¿Usted piensa que eso no es faraónico? Você pensa que isso não é faraônico? Dios está interviniendo en este 2015. Deus ele está intervindo nesse 2015. Y la batalla más grande E a guerra mais grande es con familias. é nas famílias. Y lo más lindo de esta guerra, E o mais lindo desta guerra, que ninguno va a morir. que ninguém vai morrer. Ninguno va a morir. Ninguém vai morrer. Hace unos 15, 20 minutos Dios te habló. Faz uns 15, 20 minutos Deus falou com você. Ponelo en práctica pronto, Você coloque isso em prática muito pronto. porque ahí te daré testimonio Porque aí você vai ter testemunho de lo que yo te hablé. daquilo que Ele te falou. Es tuyo, É teu, es tuyo. é teu. Tome a su esposa, tome a sus hijos de las manos. Pegue a sua esposa, seu esposo, seus filhos. Si usted está solo, métase en una familia. Se você está sozinho, vá e se ajunte com uma família.